Você sabia que a maior alegria da vida é a firme esperança na eternidade? Vou repetir mais uma vez. A maior alegria da vida é a firme esperança na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida. Quero dizer a você que esta semana eu trabalhei com um colega de serviço e ele está passando por um problema de saúde. Como ele é meu amigo, ele abriu o coração para mim. E ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse que não teme a morte. Eu falei para ele, é muito importante você não temer a morte. Mas antes que ela chegue, a melhor coisa que você tem que fazer é entregar sua vida a Cristo. Para carimbar o passaporte para uma eternidade feliz. Uma eternidade sem Cristo é horrível. Que Deus nos guarde disso. Você que me acompanha nesse canal, se ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue agora mesmo. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e se converta a Jesus. Abandone essa vida de pecado que você está vivendo. Deus é poderoso para perdoar os seus pecados. Hoje nós temos Jesus como nosso advogado. O nosso amado irmão João diz: filhinho, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos o advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. No dia do juízo final, o grande trono branco, Jesus vai estar lá, mas não como advogado. Hoje ele está como advogado quando eu transgrido a lei de Deus, quando eu peco, eu erro, eu recorro a Deus e Jesus como meu advogado, ele pleiteia a minha causa. No grande trono branco não haverá isso, porque Jesus será o justo juiz. Então, entregue a sua vida a Cristo. O texto, por um momento, está aqui no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, no versículo 25. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele, e força-te a tua peleja contra a cidade, e derrota, esforça-o tu assim. A palavra-chave que tem fervido no meu coração nas últimas 24 horas é esta aqui: a espada tanto consome este como aquele. Este texto sagrado, ele é muito forte, muito sério. Porque quando nós lemos esse texto aqui, a gente observa que chegou os dias do rei sair à guerra, e o nosso irmão Davi, ele resolveu não ir à guerra, enviou Joabe, enviou seus homens de guerra com ele. Davi tinha 37 homens valentes, e entre esses 37 estava um moço chamado Urias, o Eteu. Esse Urias, ele fazia parte desse círculo de 37 homens valentes, homens de guerra. Davi, antes mesmo de assumir o reino de Israel, ele já tinha 600 homens que trabalhavam com ele. Quando eles iam para as guerras, ele levava 400 com ele e 200 ficavam fazendo a guarnição das suas mulheres, dos seus filhos, para que pudesse estar em segurança. Então Davi, ele era muito estratégico nessa área. Aqui a Bíblia diz que Davi levantou-se ao horário do dia, está passeando no terraço do palácio. De repente ele olha para baixo, ele vê ali uma mulher chamada Batseba, que era a mulher aqui do Urias, o Eteu. E quando ele observou aquela mulher, ela estava se banhando porque ela havia concluído o período da sua, não disse, a Bíblia apresenta assim, mas na verdade o período menstrual dela. E agora Davi chama um dos seus servos e pergunta: quem é aquela mulher? E ele vem informar que ela é Batseba, mulher de Urias. E ele mandou que trouxesse ela. E trouxeram ela e ele coabitou com ela. E ela veio alguns dias depois e enviou uma mensagem aí dizendo que estava pajada dele. Em outras palavras, estava grávida dele. O texto aqui, ele é muito forte. Muitas vezes você que não é um leitor da Bíblia, você se depara com um texto assim, você se assusta. Por que a Bíblia tem esses textos muitas vezes? Desculpa até a expressão, mas tem uns textos meio que macabros assim, de algumas circunstâncias. Que a Bíblia é um livro de Deus. E a Bíblia, ela não esconde erro de ninguém. Não importa quão importante era o homem diante de Deus, quando ele errava, a Bíblia enfaticamente diz que ele cometeu.
erros diante de Deus. E quando também ele procedia de maneira decente, a Bíblia diz, porque este homem fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. E com isso nós aprendemos sobre os erros e acertos dos homens de Deus. Os erros deles nós deixamos de lado e não vamos seguir esse caminho. E os acertos dele nós procuramos nos alinhar ali, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Então o rei Davi coabitou com esta mulher, e quando ele soube que ela estava grávida, imediatamente ele enviou um mensageiro à pessoa de Joabe, filho de Zeruia. Zeruia era a irmã de Joabe, era a irmã, melhor dizendo, de Davi. E Joabe ele era sobrinho de Davi, que era o comandante do exército de Davi. E Joabe imediatamente enviou a pessoa, né? E veio então esse moço, né, o marido de Batseba, Urias. Ele veio, se apresentou ao rei. E quando se apresentou ao rei, o rei perguntou como estava a guerra. E falou que o comandante Joabe estava no comando, estava tudo muito bem. Tá, agora retorna para a tua casa. Ele me diz que ele saiu dali, mas ele não foi para a sua casa. Ele ficou em algum local ali próximo. Alguém chega ao rei Davi e diz: olha, Davi, o Urias ele não desceu à sua casa. Ele está em determinado lugar assim. E agora Davi manda chamar novamente Urias, e Urias vem. Mas por que tu não foste te deitar? Tua esposa está te esperando. E diz: porque não é justo o meu senhor, que era Joabe. Veja como ele tratava o Joabe, o seu comandante. O meu senhor está no campo de batalha, a arca da aliança também está lá, e não é justo eu descer enquanto meus colegas estão correndo o risco de vida. Davi então mandou fazer um banquete, colocou bebida, embriagou a pessoa de Urias, e agora despediu Urias para que fosse para sua casa. Urias procedeu da mesma forma, não desceu para sua casa. A Bíblia diz que isso aí causou um pavor na vida da pessoa de Davi. E Davi bem conhecia Urias. Se Urias descobre a gravidez de Batseba e que era filho do rei Davi, sem dúvida alguma ele ia tirar a vida do rei. Não tenho dúvida disso. Ele fazia parte dos 37 homens valentes. O que aconteceu? Davi agora faz uma carta e envia esta carta pela própria mão de Urias para que entregasse ao Joabe. Urias era um homem tão fiel, tão puro, que não abriu aquela carta. Você já imaginou se Urias inventa de abrir aquela carta e ler o que estava escrito ali? Agora a Bíblia diz que ele leva até a carta a pessoa de Joabe, e quando leva a carta a pessoa de Joabe, Joabe abriu, e ali estava uma orientação de Davi, para que olhasse o lugar mais forte da guerra, o lugar mais complicado, e que enviasse Urias para esta batalha, e depois retirasse os homens para que Urias viesse a morrer. E assim aconteceu. A pessoa de Joabe atendeu o conselho de Davi. Joabe, na verdade, não está sabendo o que está acontecendo. Ele está distante de Davi já há algum tempo. Ele não está sabendo. Também era inocente na situação. Mas ele, recebendo as orientações de Davi, o porquê Davi queria que Urias morresse, Joabe não sabia. E nem interessava em questionar. Apenas fez assim e aconteceu. E a Bíblia diz que os amonitas, melhor dizendo, estavam na batalha e vieram e feriram várias pessoas do exército de Davi, inclusive Urias, o heteu, também foi ferido e veio a morrer. Agora Joabe pega e envia um mensageiro a Davi e mandou dizer que tinham ido à guerra e que a pessoa de Urias se aproximou muito e ali ele foi ferido. Joabe estava triste porque ele havia perdido um grande combatente, um grande guerreiro. Joabe estava muito machucado. Ele manda agora mensageiro para Davi que a pessoa de Urias havia morrido. E o texto em que eu li aqui, ele é muito chocante, porque o que Davi diz? Não te pareça mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Vemos aqui, se olhar para a vida da pessoa de Davi, quando Saul, que várias vezes tentou tirar a vida de Davi, quando ele morreu, Davi chorou bastante. Davi lamentou a morte de Saul, uma pessoa que não tirou a sua vida porque Deus poupou a vida de Davi várias vezes, porque Saul tentou matar Davi. E Davi chorou por ele. Quando nós olhamos também o Abner, que era o comandante do exército do rei Saul também, que se tornaram inimigo de Davi. Esse Joabe também, quando o Abner veio
a morrer, o Davi também lamentou a sua morte. Por que que agora um dos homens de linha de frente do seu exército, Davi, estava fazendo pouco caso? Isto é algo que a gente aprende muitas lições. Será que você conhece, você que congrega numa igreja, você conhece o seu pastor? Você sabe do que o seu pastor é capaz de fazer? Nós convivemos com as pessoas, mas nós não conhecemos muitas vezes as pessoas. Quantas vezes nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, nos deparamos com situações assim, que a gente pergunta, mas esta pessoa foi capaz de fazer isso? Por que aconteceu isso? Davi agora, o que que acontece? Ele ficou com um problema seríssimo, né? Primeiro, uma mulher viúva. Agora, em segundo lugar, esta mulher grávida. E agora a situação também, a gente observa aqui que tem duas pessoas aqui. A pessoa de Joabe, né, que estava numa situação não muito agradável a ele. E também a pessoa de Batseba. Mas a Bíblia diz que agora ele tenta ocultar isso, Davi. E depois de passar o luto, ele trouxe Batseba para junto dele. Mas as consequências desse erro foram terríveis. O erro de Davi. Um dia nós vamos retornar a este texto, mas nós vamos seguir ali quando o profeta Natan vem à casa de Davi, porque Davi cometeu esse pecado e se manteve no silêncio, como que nada tivesse acontecendo. Jesus disse em São João 10, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Elas seguem a minha voz, porque conhecem a minha voz, mas de maneira nenhuma seguirão a voz do estranho. Nós, como servo de Deus, conhecemos a Deus, precisamos conhecer mais o nosso escritor, o nosso irmão Osé, e sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E nós precisamos conhecer mais e mais o Senhor. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele nos conhece. Ele nos esquadrinha por dentro e por fora. Mas volto novamente àquela pergunta. Você conhece o seu líder? Você que lidera uma igreja, que lidera um departamento, você conhece os seus liderados? A gente olha para Davi, a forma desumana que ele agiu, no próprio egoísmo da sua vida. A gente observa que Jesus, quando narra a parábola da ovelha perdida, ele diz, qual dentre vós, no Evangelho de Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que Jesus estava ali reunido, chegavam-se os publicanos, os pecadores para ouvir a palavra de Deus, e os fariseus começaram a murmurar, porque esse homem come e bebe com pecadores. Jesus narra ali 3 parábolas, e a primeira parábola, ela envolve a ovelha perdida. Jesus, qual dentre vós que tendo uma ovelha, e esta ovelha sendo perdida, você não deixa as 99 no aprisco que não vai em busca da ovelha perdida? E achando, encontrando, traz, convida os seus amigos, e faz um grande banquete, alegrai-vos, porque achei a minha ovelha perdida. Jesus disse que a alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos, que não necessitam de arrependimento. O tratamento de Deus em relação a nós é totalmente oposto ao tratamento do homem. Eu congreguei com um pastor certa feita, e esse pastor recém chegou, eu fiquei 9 meses, durante 9 meses eu orei tanto por aquele pastor, para que eu amasse aquele pastor, para que a gente pudesse acertar, mas o homem era um homem muito difícil de trabalhar. Um dia eu cheguei com ele, depois de 7 meses, o pastor queria minha cartinha. Eu pensei que ele ia chegar comigo, conversar comigo, tentar me convencer a mudar de ideia. Ele só perguntou, qual é o teu nome mesmo? Estou trabalhando com ele há 9 meses, ele não sabia o meu nome. Eu falei o meu nome. O irmão é auxiliar, diácono, presbítero, evangelista. Eu disse, olha, pelo que eu saiba, eu sou um evangelista. Me deu uma cartinha e levantou e foi embora. Uma frieza total. Eu imagino Davi, esta frieza total. No jardim do Éden, quando o homem pecou, Deus agiu totalmente diferente. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus estava ali. Adão, Adão, onde estás? Deus está à procura de mim, à procura de você. Talvez você está trabalhando com um líder que você não conhece, e talvez este líder não compreenda você, mas Jesus compreende você, Jesus ama você, e Ele continua em busca de você, dizendo, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Que Deus de Cristo nos abençoe e que possamos trabalhar com o líder não como Davi, com esta frieza que Davi agiu, porque a espada tanto fere para lá como fere para cá. Não, possamos amar as almas e ir em busca das almas perdidas. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.